Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você também que assiste a gente pela TV UFMA no Maranhão. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado e Investimentos. Hoje, segunda-feira, dia de conhecer as perspectivas dos mercados para os principais indicadores macroeconômicos, mas dos agentes também para a nossa Bolsa, porque hoje é dia de focos e termômetro da Bolsa para a semana. Então a gente vai trazer esses dados para vocês. A gente vai falar também das estatísticas de crédito do Banco Central que foram divulgadas hoje. Então vamos dar aquela passada pelas taxas de juros, ver como é que ficou a inadimplência no mês de abril e o endividamento das famílias como anda aí no mês de março. Tudo isso a gente vai passar com vocês. Mas antes, André, bom dia, como você está? Bom dia, Débora, bom dia a todos os nossos telespectadores, um bom dia especial ao pessoal de São Luís do Maranhão e região que está vendo a gente pela TV UFMA. Hoje a gente vai falar do mercado que passou um fim de semana meio complicado, viu? Porque acordou azedo hoje, né? O Campos Neto azedou um pouco as perspectivas de mercado, vamos falar um pouco mais sobre isso. Também é dia da gente falar um pouco das estatísticas de crédito que o Banco Central liberou agora há pouco, voltou a subir o rotativo do cartão de crédito. A Débora vai explicar aí para a gente aí tudo que aconteceu em relação a isso, né? Mas vamos começar já com a agenda do dia, né? Então vamos ver aí o que nosso telespectador pode esperar e vai enfrentar no dia de hoje, né? Bom, hoje, dia de pouca liquidez e pouca negociação, porque a gente tem feriado nos Estados Unidos e a gente tem feriado também no Reino Unido. Então, no Reino Unido é feriado da primavera, nos Estados Unidos é Memorial Day, então a gente tem aí os mercados fechados tanto em Nova York como lá em Londres. Então, hoje a gente tem um dia de menor negociação, um dia de menor liquidez, um dia mais calmo, então também uma agenda mais esvaziada que pode propiciar algum peso maior para alguns indicadores ou para alguns eventos que vão acontecer ao longo do nosso dia, ao longo da nossa segunda. Então o que já saiu e o que tem para sair hoje? A gente teve IPC-FIP de maio, da terceira quadricemana, saindo às 5 horas da manhã, e o INCC-M aí de março, de maio, divulgado pela FGV. Agora, a FGV também divulgou às 8 horas da manhã a confiança da construção de maio. Então, a gente vai trazer esses dados aí para vocês amanhã. A gente vai compilar eles direitinho e a gente traz aí para vocês. Mas já adianto que teve um otimismo aí na confiança da construção depois de 2 meses de queda. Hoje saíram os dados do relatório Focus, então vamos ver aí o que mudou na perspectiva do mercado para os nossos principais indicadores macroeconômicos. Como o André já falou, teve um azedume aí, principalmente na inflação, muito influenciada aí pela fala de Roberto Campos Neto na sexta-feira e durante as semanas anteriores também. A gente tem nota de crédito do Banco Central, que são as estatísticas de crédito, que trazem todos aqueles dados de como é que estão as taxas de juros, como é que está a inadimplência, como é que fica o endividamento, como é que estão os estoques de crédito, tudo isso sai nas estatísticas do Banco Central e a gente vai trazer os principais pontos para vocês, como a gente sempre faz. A gente tem agora, durante o almoço, né, a gente tem uma participação do Roberto Campos Neto num evento com empresários. Então, isso deve ficar ali no radar do mercado. O mercado deve acompanhar bem de perto o que for falado por lá, justamente porque na sexta-feira o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, falou sobre expectativas de inflação, falou que a expectativa de inflação está subindo no Brasil e isso acabou trazendo um pessimismo para o mercado na sexta, jogou os juros futuros para cima. Então foi ali, né, uma fala bastante repercutida na sexta-feira e por isso a gente tem um olhar próximo aí para essas falas que vão acontecer ao meio-dia. A gente tem também ali o economista-chefe do Banco Central Europeu falando em um evento durante o finzinho da manhã, aí 9 horas da manhã, isso deve se estender. E a gente tem a balança comercial semanal saindo às 15 horas. Depois a gente tem o Gabriel Galípolo falando em uma palestra, fazendo uma palestra em um evento também aqui no Brasil. E depois a gente tem 6 horas, depois do fechamento, a primeira coletiva de imprensa com a nova presidente da Petrobras, a Magda Chambriard, que foi aí colocada, né, oficialmente na sexta-feira. Então a gente tem esses dados de agenda hoje, então o que deve ficar bem no radar? O Focus, que já saiu, e essa fala do Roberto Campos Neto na palestra, nesse almoço promovido aí com empresários em São Paulo. Vamos então agora começar o nosso giro de mercado, vamos falar aí da Ásia, né? Tem a notícia que a gente coloca todo dia aqui para vocês aí para falar sobre o que a gente deve esperar aí durante o dia da Bolsa, né? Porque
A gente tem, então, feriado nos Estados Unidos, no Reino Unido, mas a Ásia começou no positivo aí, né? Notícias importantes aí de tecnologia, o pessoal ficou mais animadinho lá na Ásia, né, Débora? Sim, a gente teve um movimento bem positivo hoje na Ásia, as bolsas fecharam majoritariamente no azul, né? Então elas ficaram todas positivas em maior ou menor grau ali, mas todas no terreno positivo. E a gente viu até uma liderança desse movimento positivo vindo tanto do Hang Seng quanto do Xangai Composto. Eu coloquei o Hang Seng aqui para vocês porque o Xangai Composto está na abertura de mercado, então a gente vai ver que ele também subiu 1,17, mas a gente teve um dia bem positivo lá na Ásia por dois fatores, né? O primeiro deles foi uma divulgação ali de um fundo que vai investir em semicondutores do governo chinês, então vai investir no setor de semicondutores e chips, que é um setor que está bem aí em voga, está bem na centralidade da tecnologia, até pela relação que tem com a inteligência artificial. Então a gente tem aí essa primeira notícia impulsionando as bolsas e os setores mais ligados à tecnologia. O Hang Seng, como é uma bolsa intensiva em tecnologia, a gente viu essa variação bem positiva de 1,17. O outro dado que saiu pela manhã na Ásia, que também acabou trazendo um otimismo, foi o lucro industrial chinês, que ficou acima do esperado e reverteu a queda do mês passado. Então, mês passado, em relação ao ano anterior, tinha tido uma queda de 3,5% no lucro industrial chinês, e nesse mês agora de abril, que é o que a gente está olhando, teve uma alta de 4%. Isso trouxe um fôlego ali, principalmente para as commodities, mas não todas, né? O minério de ferro acabou caindo nessa manhã, mesmo com o lucro industrial chinês subindo, mas o petróleo Brent, esse subiu e continua subindo aí nessa manhã. Então a gente tem esses dois dados conduzindo a Ásia hoje, em um dia que a gente tem o mercado estadunidense fechado, que acaba não influenciando a Ásia, mas influenciando expectativas para o dia. Então hoje a gente não tem, por exemplo, negociação de treasuries, que é algo que vinha pressionando muito os mercados, e mesmo que a Ásia feche antes da abertura dos Estados Unidos, se a gente tem uma expectativa que aquele indicador, então, por exemplo, que as treasuries possam subir e pressionar os mercados, se a gente tiver uma perspectiva ruim, as bolsas vão ficar ali operando mais contidas. Como hoje a gente não tem essa influência dos Estados Unidos nos mercados, a gente está olhando só para o fechamento de sexta e para a abertura de terça-feira, os mercados acabam reagindo mais a fatores locais, que foi o que aconteceu aí no Hang Seng, no Xangai Composto, em todas as bolsas asiáticas hoje, mas respondendo mesmo, resultando aí desses dois principais indicadores que saíram nessa manhã. Vamos agora para o Brasilzão, que a gente vai falar do relatório Focus, que foi divulgado essa manhã, e mais uma vez o relatório Focus aumentou a previsão da inflação aqui no Brasil. A gente tem uma arte, inclusive, aqui para mostrar para vocês os principais dados aí do relatório Focus, tanto para esse ano quanto para o próximo, né? E a gente vê o quê? Que subiu consideravelmente a inflação. Para esse ano estava em 3,8, agora está em 3,86 a inflação observada no relatório Focus, e para o próximo ano está em 3,75, estava em 3,74 a inflação esperada aí, segundo o mercado financeiro. Primeira coisa que a gente tem que explicar aqui é o seguinte, eu estava até conversando aqui com alguns amigos economistas esse fim de semana, aí, depois da matéria que viralizou do Eduardo Moreira falando do relatório Focus, a Débora também deu os 2 centavos dela aí falando do relatório Focus. O relatório Focus, ele não está medindo o que o mercado, essa entidade mágica mercado está querendo, ele está medindo o que o mercado financeiro está querendo. Por quê? Porque 93% das instituições que fazem parte do relatório Focus, elas são ligadas a assets e a consultorias e a bancos. Então é um mercado financeiro, a economia real pouco participa da divulgação e da formatação aí do relatório Focus. E o relatório Focus está servindo agora muito como garoto de recado do Campos Neto, né? O Campos Neto vai se despedir esse ano, vai entrar outro presidente de Banco Central e o pessoal está começando a tentar jogar suas cartas para que o próximo presidente de Banco Central seja algo parecido com o que é Campos Neto. Então aí que o relatório Focus está entrando, porque não existiu, pode voltar até inclusive a arte aqui para a gente observar, que não existiu
nenhuma coisa que fizesse assim com que tivesse uma mudança na projeção. Não foi divulgado na última semana nenhuma pesquisa relevante sobre cesta básica, por exemplo, ou um índice inflacionário, nem dos oficiais, nem da GV, por exemplo, o que aumentou porque o Campos Neto chegou aí numa entrevista essa última semana e falou: eu estou vendo a perspectiva inflacionária aumentar. Então, a fala do Campos Neto fez com que os agentes de mercado, do mercado financeiro, aumentassem, influenciados pelo Campos Neto, aumentassem aí a projeção da inflação para esse ano. E tudo isso por quê? Porque está na última linha o segredinho. A Selic é 10%. Porque quando ele fala um negócio desse, ele está justificando que não se deve alterar a taxa Selic nesse momento. A gente está em 10,5%, então seriam só meio ponto percentual de corte e não vai acontecer corte na próxima reunião. O Campos Neto já deixou isso claro e ele está com maioria lá na diretoria do Banco Central, que se diz técnico, né, mas na verdade é bem político, né, então essa decisão aí do Banco Central aí em não abaixar a taxa Selic, então a gente está tendo aí o relatório Focus servindo aí de garoto de recado, falando assim, a gente acredita realmente que vai aumentar a inflação somente pelo fato que Campos Neto está prevendo, né, então Campos Neto, nosso Nostradamus da economia, previu que está aumentando a possibilidade de ter inflação, porque, sei lá, ele recebeu algum chamado divino para falar sobre isso, né? Mesmo com as questões aí do Rio Grande do Sul e tudo mais, ainda está muito cedo para a gente imaginar qual que vai ser o impacto disso na inflação. Mas o Campos Neto já está prevendo aí que vai estourar a inflação, então ele não pode abaixar a taxa de juros, né? Como se a taxa de juros fosse o cacique cobra coral ou a tempestade dos X-Men aí conseguisse controlar o clima, né? A taxa de juros não tem esses poderes mágicos, então não consegue parar as tragédias do Rio Grande do Sul, por exemplo. Mas ele colocou isso aí e agora a gente vai ver até o Lula nomear isso, o mercado financeiro vai comprar uma guerra porque eles não vão querer, assim, ninguém que seja nada diferente do perfil do Campos Neto, né, Débora? Exatamente. Se for um pouquinho mais heterodoxo, aí o mercado já vai começar a tentar realmente mostrar ali seus recados, né, como a gente mostrou na sexta-feira, que é o papel do Focus, né? Ou dar recado, como o André falou, ser um garoto de recados ali e falar, olha, eu não estou gostando muito dessa possível indicação, então vou começar a subir as perspectivas de inflação, como se quisesse dizer, eu não acredito que essa pessoa vai conseguir controlar a inflação, seja para validar um discurso, né? Então, aqui a gente está vendo de novo o mercado financeiro validando o discurso do Roberto Campos Neto, tanto em relação às perspectivas de inflação, que ele falou que estão ali mais tendenciosas a subir, como também ali na Selic, quando ele falou que possivelmente a gente teria uma pausa nessa próxima reunião e que a gente pudesse talvez não ter mais cortes de Selic, chegando ali a uma Selic terminal de 10,5%, que é o que a gente está agora. Então aqui a gente vê o mercado validando esse tipo de discurso do Roberto Campos Neto também. Então se surgir realmente, como o André falou, alguém um pouquinho diferente do que o mercado está acostumado na presidência do Banco Central, e vai ter esse tipo de reação e vai começar a aparecer esse tipo de recadinho de indireta, que parece aí indireta de rede social, o relatório Focus, com esse tipo de pressão também para tentar se fazer ouvido. Vamos falar agora, Débora, que você montou aqui um monte de dados interessantes, né? Vamos primeiro colocar no nosso site aí sobre os juros, né? Porque são as estatísticas de crédito do Banco Central e, mais uma vez, os juros do rotativo, que é o pior tipo de juros, aquele que mais ferra o brasileiro, voltou a aumentar, né? Então você montou um monte de arte aí para explicar tudo o que aconteceu aí, segundo esse relatório, né? Exatamente. A gente tem alta em algumas taxas de juros usadas no Brasil, né? E aqui a gente está olhando taxas médias, tá, gente? Então eu sempre gosto de trazer esse ponto, porque essas taxas são praticadas aqui no país, mas essas taxas que vocês estão vendo são médias de várias instituições financeiras. Então a gente tem muitas instituições que ainda praticam taxas acima dessas médias. E quando eu falo isso, não é pouca coisa. No rotativo do cartão, não é difícil a gente ver taxa ali perto de 1.000% ao ano. Então, o que a gente vê aqui nessas estatísticas do Banco Central, que trazem tanto as taxas como a taxa de inadimplência daquela modalidade de crédito?
O cheque especial, que é aquele uso emergencial do limite da conta, ou deveria ser o uso emergencial do limite da conta. Então, por exemplo, você ficou no negativo na conta e aí você usa o limite do cheque especial. Essa modalidade teve uma alta de 1,8% ponto percentual em relação ao mês passado. Então, aqui a gente está olhando abril nas taxas de juros. Então, em relação a março de 2024, a gente teve um aumento de 1,8 ponto percentual, fomos para 129,9%, quase 130% ao ano de taxa do cheque especial, e essa modalidade tem uma inadimplência relativamente alta, de 11,6%, que também aumentou nesse mês de abril. O cheque especial é um primeiro ponto ali que começa a enrolar o brasileiro, que é quando ele usa o limite da conta, é cobrado uma taxa média de 130%, lembrando que a gente tem taxas muito mais altas que isso também, e aí ele precisa cobrir a conta. Qual que seria uma linha de crédito que pode substituir essa caso ele tenha limite? Crédito pessoal não consignado, que é aquele crédito que não é consignado em folha de pagamento, então aquele crédito mais, que a gente chama de empréstimo pessoal, no popular é o crédito pessoal não consignado aqui, que tem uma taxa, pasmem, de quase 97%. Também teve variação em relação ao mês passado, de 0,3 ponto percentual, e a inadimplência está em 5,9%, um pouco menor que a do cheque especial, mas também tem uma taxa de inadimplência aí acontecendo no crédito pessoal não consignado, não à toa, né? Porque uma taxa de quase 100% ao ano, numa linha de crédito pessoal, vamos combinar que é uma taxa muito alta. Quando a gente vai para os créditos com garantia, que eu gosto de chamar, seja a garantia do desconto em folha de pagamento, que é o crédito consignado, como o crédito de aquisição de veículos, que tem o veículo como garantia, a gente ainda tem taxas médias altas no Brasil. Eu sempre gosto de frisar esse ponto, porque aqui a gente tem o veículo como garantia ou pagamento mesmo. Se a gente está falando de beneficiários do INSS, se a gente está falando de servidores públicos que tem ali, né? Porque se a gente está falando, por exemplo, do setor privado, de pessoas que não são desses setores, pode ser que a pessoa fique desempregada e perca ali essa consignação em folha e às vezes tem que quitar, ou às vezes pode continuar pagando mês a mês, mas aqui a gente está falando de algo que tem a garantia da folha de pagamento, principalmente entre servidores e beneficiários do INSS. E mesmo assim a gente tem uma taxa média, também lembrando que temos taxas mais altas ou menos altas, menores do que 23,4%. É uma taxa alta para algo que tem garantia, e o mesmo para o veículo, né? Porque se você não paga veículo, né, o crédito do veículo ele vai para a busca e apreensão. E a gente tem ali, né, umas taxas altas no Brasil ainda, pensando nessas modalidades que têm garantia. E a gente também teve aumento aí de 0,10 ponto percentual em relação ao mês passado nos veículos. O consignado caiu um pouquinho, 0,10, mas ambos ali com uma taxa de inadimplência um pouco menor, até porque, né, no caso do crédito consignado, o desconto é feito em folha. Então, a taxa de inadimplência fica mesmo com aqueles, por exemplo, que perderam o emprego e não tem mais a consignação em folha. O cartão de crédito rotativo, esse maior vilão, né, a gente viu na pesquisa da Serasa, que é um dos principais pontos de inadimplência aqui do brasileiro, e a gente sabe o quanto isso pesa, né, porque ele torna dívidas impagáveis, e eu sou ali influenciada por vários tweets, né, não se chamam mais tweets, mas vamos chamar de tweets ali, sobre instituições financeiras que têm juros de cartão de crédito muito abusivos, né? Então eu vejo vários ali no meu dia a dia e às vezes, né, parece, é daquela corzinha, é tão tecnológico, é tão para frente, é tão galera. Aí você vai ver a taxa de juros de crédito rotativo ou do cartão parcelado, são impagáveis, tá, gente? E aí é por isso que a gente tem aí uma taxa de 423% e a maior inadimplência entre o brasileiro. Então 53% aí dos brasileiros não conseguem pagar as dívidas de crédito rotativo, por mais que elas só fiquem um mês no rotativo, essa taxa é equivalente se ela fosse de um ano. E olha a discrepância com o restante. Então, assim, não é à toa que a pessoa não consegue pagar, né? Ela não consegue pagar porque é uma taxa impagável. E principalmente se a gente estiver falando de outros bancos que cobram mais que isso. Então, assim, 423 já é uma taxa muito alta. E teve aumento de 2,20 ponto percentual, mas a inadimplência caiu um pouquinho. Quando a gente olha para o cartão de crédito parcelado, a gente ainda tem uma taxa de 182,
teve um pouquinho aí de diminuição em relação ao mês passado, mas uma taxa muito alta. E essa taxa é a alternativa dos 423, na média. Né? Então, a gente tem ali taxas muito altas no Brasil, que eu sempre falo que são resultantes ali nossa, me fugiu a palavra, da concentração do sistema financeiro, e isso acaba prejudicando ao consumidor final ali e a pessoa que acaba tendo que depender desse tipo de endividamento do Brasil, porque uma taxa que é alternativa de 100% e uma taxa que é alternativa de quase 200% não é alternativa para ninguém. Débora, vamos então agora já, que por causa da questão do tempo, a gente vai fazer o termômetro da Bolsa, né? A gente tem até uma outro gráfico que a gente pode até colocar amanhã para vocês, mas vamos fazer o termômetro da Bolsa e a abertura aí nesses últimos minutos aí. Vamos falar do termômetro então, porque semana passada o mercado errou. E eu falei que o mercado estava sendo muito otimista, com uma expectativa de 85,71% dos agentes esperando probabilidade de alta em uma semana que tinha ali coisas espinhosas para acontecer. Né? Então, eu falei que estava otimista demais, não aparecia queda na semana passada, a estabilidade era só de 14,29% e a maioria dos entrevistados esperava realmente a alta da Bolsa. A Bolsa caiu e não foi pouco, né? Ela caiu 3% na semana. Uma série de fatores acabaram influenciando esse desempenho da nossa Bolsa. Um dos fatores foi o próprio Roberto Campos Neto falando em alguns momentos, tanto da Selic terminal quanto da expectativa de inflação. Isso fez com que os nossos juros domésticos subissem na semana passada, e subiram bastante, respondendo a esse tipo de fala. Mas a gente teve também o mercado reagindo aos juros dos Estados Unidos, que também voltaram a subir na semana passada, respondendo a dados de atividade dos Estados Unidos, em uma semana que vários dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos também estavam falando. Né? Então, a gente teve cada dia ali pelo menos 1 ou 2 dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos dando pronunciamento, entrevista, participando de evento, e todos falando ali no sentido de uma inflação que está demorando para cair, que pode ser que a gente não tenha cortes na taxa de juros dos Estados Unidos nesse ano. Então, a gente teve todos esses pontos, mais a ata do FONC, que é a ata da última reunião de política monetária de lá. Então, uma semana que tinha ali uma série de divulgações que podiam realmente trazer os mercados para baixo. E foi o que aconteceu. Né? A gente viu a nossa Bolsa cair 3%, refletindo todos esses pontos que eu falei aqui. Para essa semana, a gente já tem um termômetro um pouco mais dividido, um pouco mais equilibrado. Então, 44,44% dos agentes entrevistados espera a alta da Bolsa. Então, ainda é uma expectativa majoritária, mas a gente tem aí uma divisão entre a estabilidade, que é de 22,22%, e a gente tem uma expectativa aí de 33,33% dos agentes esperando queda. Então, a queda volta a aparecer nessa semana, mas a gente tem uma semana aí um pouco também complicada, porque hoje é feriado nos Estados Unidos, e a gente tem o feriado de Corpus Christi aqui no Brasil, que vai deixar o mercado fechado na quinta. E aí a gente tem também na semana IPCA 15 que sai, então a gente tem algumas divulgações importantes, principalmente nesse momento que a gente tem um mercado olhando tanto para essas expectativas de inflação, induzido pelo Campos Neto aí a voltar a falar disso. Né? Então a gente tem uma semana aí um pouco mais equilibrada nas expectativas do termômetro da Bolsa, mas uma semana com algumas janelas de negociação por conta de feriados. Então, vamos ver como é que anda essa semana, mas dessa vez um pouco mais equilibrada aí as expectativas do termômetro da Bolsa para o fechamento semanal. E em 2 minutos, como começou essa semana então, Débora? Olha, tá bem parado, viu? Como eu falei, né, a gente tem feriado em praticamente o mercado de Nova York fechado, a gente tem feriado no Reino Unido também, isso acaba limitando um pouco as negociações mesmo, a liquidez, né, os giros das bolsas, de uma forma geral, de uma forma global. Então, era esperada essa estabilidade mesmo da nossa bolsa essa manhã. O Ibovespa está operando do 0 a 0 desde a abertura, então ele não fica nem muito positivo nem muito negativo, ele está rondando ali o zero, está caindo 0,07%. Como falei, o Xangai Composto subiu 1,17% pelos mesmos motivos que eu expliquei do Hang Seng,
e o Nikkei 225 subiu 0,65 no Japão, acompanhando esse movimento mais positivo da Ásia. Hoje não é dia da marmota, porque eu não vou falar das treasuries de 10 anos, então hoje a gente não tem mercado de juros nos Estados Unidos também, mas o nosso DI futuro, depois de dar aquela esticada na sexta-feira e esticar bastante na semana passada, hoje está arrefecendo. Então a gente vê uma queda no DI futuro aí de 0,17, até porque a gente não tem negociação de treasuries e uma coisa acaba acompanhando muito a outra. O dólar sem a referência de Nova York também não deve ter uma movimentação muito brusca hoje. Ele está subindo 0,13, mas muito contido ali, uma movimentação muito pontual de ajustes, até porque a gente tem esse mercado fechado, então hoje deve ser muito ali ajuste de posição até para a abertura de amanhã, para já esperar o que deve vir amanhã na abertura dos Estados Unidos. E o DXY, que mede o dólar frente aos pares, a gente tem uma queda aí de 0,13. Então, o dólar está enfraquecendo frente aos pares, mas está fortalecendo levemente frente ao real. O que a gente tem de notícia aí que pode limitar essa queda da nossa bolsa é o petróleo Brent, que, como eu falei, desde cedinho está ali subindo, refletindo os dados de lucro industrial da China, mas a gente não tem apoio do minério de ferro, que também tem um peso grande no nosso Ibovespa. Então, são forças puxando ali cada uma para um lado. O petróleo Brent está puxando para cima e as ações ligadas ao minério de ferro para baixo. Então, isso acaba levando também o nosso Ibovespa a uma movimentação bem contida. Então, hoje é um dia mais morno, como se deveria ser, como se esperava, e um dia aí de menor negociação e menor liquidez na nossa bolsa. Débora, hoje à noite aí, para quem for membro do ICL, tem uma entrevista, né? Na verdade, vocês vão entrevistar a gente de forma exclusiva aí, porque chegou a nossa vez no Papo ICL. Hoje, às 8 horas da noite, só para todo mundo que é membro aí do ICL vai poder participar. Mas se você ainda não é membro, gente, ó, iclmercado.com.br, faça aí a assinatura aí do ICL, vocês vão poder ver aí esse bate-papo exclusivo que vocês aí vão ter com a gente. A gente não vai falar de economia dessa vez, não, vamos falar do ICL, de como que a gente chegou até aqui, de como que surgiu o programa, então vai ser muito legal, né? Vai ser imperdível. Então, vocês entrem aí no bate-papo com a gente, quem já é membro do ICL, quem ainda não é membro, dá tempo ainda de se inscrever e a gente se vê às 8 horas da noite. Então, não é até amanhã, é até daqui a pouquinho, principalmente para os membros do ICL. E agora vamos chamar os vizinhos aqui do rolê, né? Hoje o William De Luca e o Guga Noblar vão apresentar o rolê. E amanhã a gente volta aí, depois que a gente fizer o bate-papo às 8 horas da noite, amanhã a gente também vai voltar às 11 horas da manhã com o Mercado Investimento. Até amanhã, um beijão para vocês. Até mais, gente. Tchau, tchau. Turma, que encontro a gente teve com o pastor Henrique Vieira. Não é exagero dizer que dezenas de milhares de vidas foram tocadas e transformadas por uma mensagem de amor, do amor, como ele mesmo disse, revolucionário, que não tem como, faz a gente diferente. Tem um monte de gente pedindo para assistir de novo, para poder assistir junto com a família, ou para poder relembrar coisas que ele falou, e a gente resolveu liberar o replay para vocês poderem assistir. Está acabando o prazo do replay, então eu recomendo que vocês cliquem logo aqui no link e possam assistir, porque vale a pena, sabe? Não tem nenhuma pessoa, nenhuma vida que não precise do que foi dito no domingo com o pastor Henrique Vieira. Clica, assiste e mais uma surpresinha. No final, a gente fez um presente ali para todo mundo que assistiu o encontro, quis fazer parte da comunidade do ICL. E a gente resolveu manter esse presente para todo mundo que vai assistir o replay. Assiste, você vai entender o que eu tô falando. Bom momento de inspiração para sua vida com essa aula que você vai assistir agora.